Enquanto o homem está no lugar de criador, a mulher está no lugar de conservadora. Enquanto o homem está no lugar de revoltado, a mulher está no lugar de submissa. Então essa dicotomia para pensar masculino e feminino ela é muito limitada e isso não me interessa. Vou mostrar para vocês que as mulheres fizeram muita coisa ao longo da história, porque o que me interessa aqui é trazer para a cena, trazer para frente aqui esse protagonismo feminino. São alguns exemplos que a autora vai mostrando pra gente para elucidar mesmo, para esfregar na nossa cara como que a história é feita e pensada de maneira muito masculina. Sempre que eu leio, eu fico arrepiado em vários momentos, eu me emociono muitas vezes também, porque eu penso na minha história, na história da minha família, principalmente nas mulheres da minha família, sobretudo, e isso me deixa sempre muito reflexivo. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu voltei aqui para gravar, para postar para vocês mais um vídeo de um quadro novo. Que de novo não tem mais nada, que já tem meses que eu criei, abandonei, larguei as traças. Mas tô voltando aqui para falar e para gravar mais esse vídeo, né? Para colocar e alimentar esse quadro, que é um quadro que não tem um nome ainda muito bem definido, mas eu coloquei aí na playlist como lendo e comentando textos acadêmicos. Acho que tá uma coisa assim. E nesse quadro, eu basicamente seleciono algum capítulo de livro, algum artigo e venho aqui compartilhar impressões para vocês. Impressões, trago argumentos centrais do autor ou da autora e falo também sobre aquilo que mais me chamou a atenção nesse texto que foi selecionado. E para esse vídeo de hoje, eu separei um livro que eu adoro bastante, que é esse aqui, ó, Excluídos da História, de um intelectual chamada Michelle Perrault. E antes de eu começar a compartilhar as impressões, eu só quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre Michelle Perrault. Tá? Michelle Perrault, para quem não conhece, ela é uma historiadora francesa que é conhecidíssima por conta dos seus estudos, das suas pesquisas sobre a história das mulheres. E assim, história das mulheres, para quem não é da área da história, não conhece muito bem dessas nomenclaturas, é basicamente uma área de pesquisa. Tá? Você pode pesquisar na história a história das mulheres, se é uma coisa que te chama atenção. E é como se a história das mulheres se inserisse no que a gente chama, de maneira geral, da história vista pelos de baixo, que é para pensar principalmente aí, tentar um resgate de uma perspectiva histórica em que tem como central a perspectiva de pessoas pobres, de pessoas negras, das mulheres, que são sujeitos que ao longo da história foram vistas de maneira marginal, de maneira menos importante. Tá? Então, desde a segunda metade do século passado, o século XX, a gente tem aí uma leva de historiadores, cientistas sociais também, e pessoas de outras áreas que têm aí como objetivo de vida acadêmica, pessoal, intelectual, recuperar a perspectiva desses sujeitos aí ao longo do tempo. Como que eles agiram, atuaram, protestaram, tensionaram, criaram agendas, né, para mobilizar o mundo. Então, é basicamente isso. Esse é o principal legado de Michelle Perrault, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode dar uma pesquisada. Eu garanto que vocês vão adorar. Ela tem vários livros publicados, artigos também. E assim, só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui algumas línguas que os livros de Michelle Perrault já foram publicados, tá? Eu vou pegar aqui minha colinha só para vocês terem uma noção, porque são algumas línguas importantes. Alemão, inglês, coreano, espanhol, japonês, italiano, holandês e outras línguas também. Separei aqui só algumas para vocês terem uma ideia da potência dessa intelectual, dessa historiadora maravilhosa chamada Michelle Perrault. E bom, para o capítulo que eu selecionei para ler, o nome do capítulo se chama A Mulher Popular Rebelde. É o nome do capítulo que eu selecionei para ler desse livro aqui, Os Excluídos da História. Operários, Mulheres e Prisioneiros, é o subtítulo do livro. Tá? Então, esse capítulo aqui, A Mulher Popular Rebelde, eu separei para ler porque eu acredito que tem muita coisa interessante a ser compartilhada. Então agora, o que eu vou fazer é sentar, ler as minhas 30 páginas desse capítulo e voltar aqui daqui a pouquinho para compartilhar com vocês impressões, argumentos e aquilo que mais me tocou, que mais me chamou a atenção nesse capítulo. Beleza? Fica comigo aí e não sai por nada, que eu garanto que vocês vão adorar conhecer um pouco mais da visão e do olhar muito bonito, potente e muito assim, sensível de Michelle Perrault. Então, vamos lá, daqui a pouco tô de volta, hein? Me aguarda aí. Voltei para falar de Michelle Perrault e eu estou muito empolgado.
Sério, assim, tanta coisa pra falar, gente, que eu vou ter que fazer uma seleção de partes mais importantes, né? Eu faria isso de qualquer forma. Mas, assim, é difícil, né? Porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a minha cópia, com minha letra, ó, de centavos, que ninguém entende nada. Minha letra é uma chacota. Eu separei aqui algumas coisas de forma desordenada e vou tentar criar um raciocínio lógico para falar, para apresentar para vocês as partes mais importantes nesse capítulo aqui do livro de Michelle Perrault, tá? Vamos lá, vou começar por uma coisa que ela traz logo no começo e que eu acho muito importante de ser dito, que é o seguinte: existe uma dificuldade muito grande de encontrar fontes escritas pelas mulheres. Isso porque a maior parte das fontes que são escritas e disponibilizadas para quem é pesquisador foram feitas por homens. Isso não é um problema por si só, tá? Não é o fato de ser homem escrevendo que a gente tem um problema da ausência das mulheres. Mas a história nos mostra que esse movimento, restrito especificamente aos homens, para falar sobre as pessoas, a história, registrar e tudo mais, tende a excluir as mulheres. Isso a história, as fontes históricas nos mostram de maneira muito clara. Se você pega uma fonte para ler, dificilmente você vai encontrar ali passagens e registros onde demarcam um certo protagonismo das mulheres. Então, Michelle Perrault já fala isso logo nas primeiras páginas do capítulo, e ela mostra pra gente, ela fala o seguinte, ó: o meu interesse aqui é tentar encontrar as mulheres em movimento e também ir de encontro com essa ideia de papéis dicotômicos para pensar o masculino e o feminino. E aí tem um exemplo que ela traz que eu acho muito bom, que ela fala o seguinte, ó: enquanto o homem está no lugar de criador, a mulher está no lugar de conservadora. Enquanto o homem está no lugar de revoltado, a mulher está no lugar de submissa. Então essa dicotomia para pensar masculino e feminino, ela é muito limitada e isso não me interessa. Vou mostrar para vocês que as mulheres fizeram muita coisa ao longo da história, porque o que me interessa aqui é trazer para a cena, trazer para frente aqui esse protagonismo feminino. E aí, só pra fechar essa primeira parte, gente, assim, de explicação do que me chamou a atenção nesse capítulo, ela vai citando pra gente alguns exemplos. E aí eu quero que vocês pensem comigo pra entender se realmente faz sentido, tá? Porque pra mim fez. Ela fala de algumas coisas que, quando a gente ouve, o nosso imaginário liga diretamente ao masculino e não ao feminino. Alguns exemplos, ó: escrita, democracia, ciência e técnica, esporte, guerra. São alguns exemplos que a autora vai mostrando pra gente, pra elucidar mesmo, pra esfregar na nossa cara como que a história é feita e pensada de maneira muito masculina. E o interesse dela é o contrário, ela quer meio que tentar desmistificar isso e trazer com comprovações, com fontes, com pesquisa muito sofisticada, as mulheres em movimento. Então, bora avançar aqui agora para outros argumentos que ela vai trazendo, para outros pontos que ela traz aí ao longo do capítulo. Tem dois exemplos que ela traz e vai falando mais ao longo do capítulo que eu acho interessante ser dito, que é o seguinte: são os motins por alimentos e também o ludismo, que são as quebras das máquinas. Os motins por alimentos ela usa para falar que as mulheres protagonizaram várias rebeliões, assim, ao longo da história francesa especificamente, tá? Então, elas intervinham coletivamente, e a ideia de coletividade é importante também de ser pensada, porque dificilmente era uma ação muito particularizada ou muito isolada, elas atuavam de maneira coletiva, na maior parte das vezes. Então, por exemplo, quando tinha um aumento aí no valor do pão, o pão é visto para as classes populares como um alimento básico, tipo assim, é um direito nosso, então não toca no meu pão. Então, quando acontecia um aumento, elas estavam lá na linha de frente, se organizando, fazendo motim, para reivindicar o direito dessa alimentação que é básica, sabe, para as populações que são pobres. Então, isso acabava criando uma série de tensões também. E outra coisa que ela fala, né, que é o que eu já citei para vocês, que é o ludismo, né, que é essa quebra aí das máquinas. Isso porque as máquinas, para as mulheres, elas eram vistas como inimigas, não só dos seus maridos que estavam indo trabalhar nas fábricas. E aí eu tô pensando, gente, importante ser dito isso aqui, a autora tá pensando o contexto da Revolução Industrial, né, século XVIII, finalzinho, começo do século XIX, que é um momento muito importante da história da humanidade, que vai modificar radicalmente as formas de trabalho, as concepções de trabalho, a forma que o trabalho é executado, e vai ter uma mudança também significativa na forma que as pessoas vivenciam as suas vidas. A Revolução Industrial, ela vem com a nova ideia do trabalho, que é muito diferente da que era experimentada até então. Então, isso vai causar uma série de tensões no modo de vida das pessoas e vai ter rebeliões, conflitos, muitos deles protagonizados pelas mulheres. Então, a partir do momento que a gente tem o surgimento de fábricas, de grandes complexos industriais, a gente vai ter um movimento muito forte dos homens, deixando de estar ali também na esfera do lar, na esfera doméstica, e sendo essa figura que vai trabalhar agora nas fábricas. Enquanto isso, as mulheres passam a ser confinadas dentro de casa, né? É a partir desse contexto que surge a ideia aí de dona de casa.
as mulheres como sendo responsáveis por todas as tarefas domésticas, enquanto o homem é essa figura que vai para fora de casa trabalhar e vem com a renda mensal. E aí é importante pensar que o trabalho doméstico não surge de maneira regulamentada. As mulheres não recebem para fazer essas funções, as várias funções que o trabalho doméstico exige. Então é nesse sentido que a autora fala que as máquinas representam uma ameaça direta para as mulheres, né? Porque agora os homens vão trabalhar com as máquinas e tudo mais, e as mulheres são confinadas na esfera privada, e aí tem toda a modificação na concepção de vida e na forma que o trabalho era realizado e dividido entre as famílias. E aí tem outra coisa que ela fala também que eu acho fenomenal, que é o exemplo que ela usa da lavanderia. As lavanderias que na realidade francesa, né, representavam esses lugares ali em que as mulheres iriam lavar as roupas, a lavanderia nesse sentido. Só que ela abrange a concepção e o significado que existe, que tem esse espaço. Que ela fala o seguinte: as lavanderias para as mulheres não representavam apenas esse lugar da limpeza, do cuidado, de lavar as roupas. Era também um espaço de sociabilidade, de trocas entre as mulheres. Então, ao mesmo tempo que é um lugar onde vai lavar roupa, é um lugar onde você vai fofocar, onde você vai contar quem nasceu, vai saber quem morreu, vai descobrir o dono do boteco que faliu, entende? Então é um lugar onde as informações vão circular. Inclusive, assim, quando as mulheres eram espancadas pelos maridos, quando um filho era abandonado, era na lavanderia, nas lavanderias, que essas pessoas iriam, e era ali que elas conseguiam criar conexões. Uma mulher ajudava a outra, dava ali alguma palavra de conforto, fornecia um lar temporário para aquela pessoa ficar, cuidava das crianças abandonadas também, entende? Então era nesse espaço da lavanderia que as redes eram fortalecidas e que a união feminina era fortalecida. É nesse sentido que ela fala que as lavanderias eram um espaço de sociabilidade e um espaço também onde o feminismo era colocado em prática. É nesse sentido que a autora pensa alguns espaços de sociabilidade, que são espaços extremamente potentes, inclusive para mobilizações políticas, saca? E é interessante pensar porque, a partir da década de 80 do século XIX, as lavanderias passam por um processo de modernização. Então, o trabalho também nas lavanderias passa a ser hierarquizado, então cada um tem uma função, não é aquela coisa mais solta, geral, em que as regras eram criadas ali mesmo. Tecnicamente, cada um tem uma função, cada um faz uma coisa, e também os homens passam a assumir o controle das máquinas, porque agora passa a ser um trabalho. E aí, olha o que a autora fala, gente, eu preciso ler essa parte para vocês, porque é muito interessante. Ela fala o seguinte, ó, que quando isso acontece, né, a modernização das lavanderias, olha como que esse espaço que era tão importante para as mulheres passa a ser visto. Os homens controlam as máquinas e as mulheres conservam os serviços manuais subordinados. A partir desse contexto aqui que eu falei para vocês, que a autora nos fala, né, que é a partir da década de 80 do século XIX. Sem dúvida, diminui o esforço físico, mas como sempre ao preço de um maior controle. O lavadouro torna-se menos acessível, menos feminino, menos livre, menos engraçado. Bombardeiam-se as donas de casa com prescrições, criticam-se suas práticas. É preciso pôr de lado a escola e a tábua, lavar cientificamente. O que às vezes era prazer, pretexto para o encontro, vira dever pesado, necessidade codificada. Decididamente, o lavadouro não é mais o que era. Isso aqui eu acho fenomenal para a gente pensar como que algumas mudanças ditas modernas impactam o dia a dia dos sujeitos sociais, né? E aí especificamente aqui referindo-se às mulheres, né? Como que as mulheres percebem essa mudança, essa modernização das lavanderias, que eram espaços tão importantes para elas, entende? Antes dessa mudança toda. Então, legal, né? Para pensar, eu achei muito interessante esse exemplo que ela traz para pensar essa coisa da lavanderia como um espaço que é feminino e também que é politizado, que não é só um lugar que você vai lavar roupa, pronto e acabou. Você também troca informações, cria estratégias e desvenda mistérios, né? Por que não? E aí, para finalizar, eu só quero ler aqui o último parágrafo desse capítulo, que eu acho que, assim, ela fecha com chave de ouro e sintetiza muito do que eu apresentei aqui para vocês, tá? Ela fala o seguinte, ó. As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a dominação, por reais que sejam, não bastam para contar sua história. Elas estão presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas se afirmam por outras palavras, outros gestos. Na cidade, na própria fábrica, elas têm outras práticas cotidianas, formas concretas de resistência, a hierarquia, a disciplina, que derrotam a racionalidade do poder, enxertadas sobre o uso próprio do tempo e do espaço. Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar, uma história outra,
uma outra história. Então, o que falar depois disso, né? Eu fico feliz em ter compartilhado para vocês aqui alguns pensamentos de Michelle Perrault. Ela é um intelectual que, sem dúvida alguma, me inspira muito na faculdade. Esse aqui também é um dos melhores livros que eu já li na faculdade de História. Se um dia eu fazer um vídeo com esse tema, esse livro aqui com certeza vai aparecer, eu indico demais. Ela ajudou muito a moldar a minha concepção de mundo, me ajuda como historiador em formação, mas como pessoa também, porque eu acho que Michelle Perrault ela tem um olhar muito sensível para pensar a história, e isso falta muitas vezes em vários historiadores. Sempre que eu leio, eu fico arrepiado em vários momentos, e eu me emociono muitas vezes também, porque eu penso na minha história, na história da minha família, principalmente nas mulheres da minha família, sobretudo, e isso me deixa sempre muito reflexivo. E aí tem uma coisinha que eu queria muito falar para vocês aqui, rapidinho, prometo, que é uma crítica que eu vou fazer, mas não uma crítica, assim, é mais pra gente ficar ligado mesmo em algumas coisinhas. Porque assim, Michelle Perrault, ela tá falando sobre as mulheres, mas as mulheres brancas. Porque ela tá falando sobre a realidade das mulheres que estão localizadas na França, mulheres francesas. Então, são mulheres brancas. Mas é legal, principalmente, a gente compreender que essa categoria de mulher não é uma categoria universal. Existem vários recortes para pensar o que é ser mulher. A gente pode pensar recorte de classe, mulher pobre, mulher rica, um recorte racial, pensar mulheres negras, indígenas, mulheres brancas, porque branco também é raça, tá? Pensar, inclusive, a concepção de mulher que não está perpassada por uma concepção heteronormativa, ou seja, pensar as mulheres trans, né? Então, é um exemplo aqui possível. E são reflexões que hoje a gente faz baseadas no presente, nos avanços que as discussões tiveram ao longo do tempo. Não tem como a gente querer que o intelectual abarque tudo. Então eu trago isso pra gente entender que a categoria, que a ideia de mulher não é uma coisa tão única assim, tão fechada, tá? Existem vários recortes outros possíveis que a gente poderia estar pensando aqui também e usando para problematizar algumas passagens da autora. Isso aqui que eu falei agora no final não foi uma crítica não, é mais pra gente ficar atento mesmo, mas sem dúvida alguma, esse livro aqui é fenomenal para a gente pensar o lugar das mulheres, para pensar os sujeitos subalternizados ao longo da história e pensar também em recortes, em limitações da autora, que faz parte também, né? A gente não tem que também achar que um autor tem que dar conta de tudo, não. Então, esse trabalho é nosso aí como leitor crítico, beleza? Então, obrigado para você que viu o vídeo até aqui. Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.